É com prazer que eu, Pedro Loz, vou te levar numa viagem por toda a história e futuro do universo, desde o começo de tudo até o final definitivo de tudo que conhecemos. Eu não posso prometer que vai ser um vídeo tranquilo, que você não vai passar por umas crises existenciais enquanto viajamos, então por favor assine o contrato que chegou no seu e-mail, obrigado. Mas toda boa viagem tem um pouco de emoção. Então, apertem os cintos fazendo favor. Só antes de começarmos efetivamente a nossa viagem, eu preciso lembrá-los que o nosso melhor guia turístico é a física, então tudo que vai ser dito aqui andará de acordo com ela e com o nosso melhor entendimento acerca dela no momento. Pode ser que algo mude nos próximos 20 anos. Pronto, agora que eu falei tudo que meu advogado queria que eu falasse, vamos começar. Então, só me resta desejar pra você boa sorte e que você tenha uma boa viagem por toda a história do universo. Nós vamos começar a nossa viagem no início. O início do próprio espaço-tempo. Tudo começou no Big Bang há 13,8 bilhões de anos. Atualmente, a ideia do Big Bang concorda com diversas observações que nós temos, principalmente quando estudamos a métrica e expansão do universo. Se tudo está se expandindo em uma direção, é esperado pelas equações da física que no tempo t igual a zero, tudo era infinitesimalmente próximo. Nós não sabemos o que desencadeou o Big Bang e nós nem podemos afirmar muita coisa dessa época, porque entre o t igual a zero até cerca de t igual a 10 elevado a menos 43 segundos, a física que nós temos agora simplesmente quebra. Isso acontece porque o universo ainda era tão quente e tão pequeno que a própria física não consegue nos oferecer resposta. Parte disso porque durante esse período as quatro forças que nós conhecemos, gravitacional, elétrica, fraca e forte, estavam unidas numa força só e até hoje nós não sabemos exatamente como a força gravitacional se juntou com as outras. E vamos concordar que, considerando que sabemos o que ocorreu no universo nos últimos 13,8 bilhões de anos, não saber apenas 10 elevado a menos 43 segundos iniciais parece ser um bom valor. A gente tem que ser humilde de vez em quando, né? Só que nesses momentos iniciais, tudo que conhecemos, inclusive a própria física, foi moldada. Então, entender esses 10 elevado a menos 43 segundos é um dos objetivos de físicos pelo mundo todo. A gente sabe, tipo, 99% da história e futuro do universo, mas aquele 1% que falta... Ou seja, esse período é basicamente uma grande interrogação que ainda é um campo de pesquisa bastante ativo dentro da ciência. Mas a partir desse tempo nós começamos a ter uma boa compreensão do que aconteceu. Parte disso porque o universo se expandiu e esfriou o suficiente para que as quatro forças se separassem. É importante ressaltar que havia perturbações no tecido do espaço-tempo de natureza quântica. Ou seja, extremamente pequenas, mas elas vão ser muito importantes daqui a pouco. Então guardem essa informação no HD de vocês. Aqui algo importante aconteceu. O universo passou por uma fase chamada inflação, que apesar de ter durado apenas cerca de 0,0001 segundos, fez o tamanho dele aumentar rapidamente para trilhões de vezes do tamanho que ele tinha. Só para deixar isso ainda mais absurdo, imagine que o universo passou do tamanho de uma única molécula para 1 trilhão de quilômetros em apenas 0,0001 segundos. Nós temos evidências da inflação através da radiação cósmica de fundo e porque nós percebemos o universo como praticamente homogêneo, não importa o lado em que nós estamos olhando. É como se a inflação tivesse deixado tudo mais suavizado nessa expansão extremamente rápida que se prosseguiu. Nós ainda não sabemos exatamente o que desencadeou a inflação, mas alguns físicos sugerem que a separação das quatro forças foi o gatilho para iniciar ela. Ou talvez a economia do universo estivesse em crise. Um dia a gente vai descobrir. Após ou até durante a inflação, ainda não se sabe ao certo, as primeiras partículas começaram a se formar, em especial quarks, leptons e as suas antipartículas. Quando o universo esfriou o suficiente, os quarks começaram a se juntar para formar os baryons, ou seja, prótons e nêutrons. E nessa época algo aconteceu que deu origem ao que nós conhecemos como assimetria de antimatéria. Por algum motivo que também ainda é desconhecido, a matéria se tornou dominante e praticamente toda a antimatéria do universo sumiu. Mas durante essa aniquilação de matéria e antimatéria, principalmente dos hadrons e leptons, se formaram os fótons, que também são peças fundamentais. E tudo isso que eu acabei de falar, é bastante coisa, aconteceu apenas nos primeiros segundos da existência do universo. E você achando que a sua semana estava cheia. Uma pausa rápida só pra lembrar que um segundo é muito pouco tempo, mas olha tudo o que aconteceu no universo. E se isso não é a prova de que mesmo intervalos curtos de tempo podem estar recheados de informação, eu honestamente não sei o que mais é. E além do universo no início, sabe onde mais você encontra muita informação?
Nalura, que é parceira do canal há cerca de 13,8 bilhões de anos. Quem assistiu meu vídeo sobre determinismo concorda. Na Nalura você pode aprender sobre praticamente todas as habilidades importantes para o mundo moderno, como por exemplo programação e edição de vídeos. E o melhor de tudo, como o pessoal da Nalura sabe que vocês sofrem com as crises existenciais dos meus vídeos, eles estão dando um desconto especial para quem quiser fazer assinatura. É só clicar no link que está na descrição e começar a aprender sem parar. Os cursos são viciantes. Nos primeiros minutos após isso, o universo esfriou o suficiente para que os primeiros elementos começassem a se formar, já que as partículas formadas poderiam começar a se juntar num processo chamado de nucleossíntese. O universo já havia se esfriado, mas ele ainda era quente como o núcleo de uma estrela no qual acontece o processo de fusão. Aqui se formou 75% do elemento hidrogênio e 25% do elemento hélio. Também é dado que se formou um pouco de lítio, mas tão pouco que a porcentagem nem afeta o resultado final. E o interessante é que sabemos essas proporções porque, justamente, elas se mantêm até hoje. Em uma estrela, por exemplo, você vai encontrar 75% de hidrogênio e 25% de hélio. Elementos mais pesados são difíceis de se formarem, e é necessário alguns milhões ou até bilhões de anos para que eles se formem em estrelas. E aqui, nós estamos falando de apenas alguns minutos depois do Big Bang. Não deu tempo para elementos mais pesados se formarem, porque depois de 20 minutos, o universo já tinha expandido e esfriado o suficiente para cessar o processo de fusão. Mas lembre-se, o universo havia esfriado, mas ele ainda era muito quente. Tão quente que os átomos eram todos ionizados, ou seja, os núcleos atômicos voavam sem conseguir se ligar com os elétrons. Sempre que um núcleo atômico chegava perto de um elétron, fótons extremamente energéticos empurravam o elétron de volta. Ao mesmo tempo, os fótons ficavam nessa espécie de pinball, ricocheteando entre íons e elétrons e não conseguiam escapar daquele plasma. E é por causa disso que começou uma era chamada de Era das Trevas. Essa era leva justamente esse nome porque os fótons não conseguiam escapar e não existia uma fonte de luz. Se você conseguisse presenciar o universo nessa época, ele seria completamente escuro. Por cerca de 380 mil anos, o universo continuou a se expandir e esfriar até que ficasse frio o suficiente para que finalmente os átomos neutros se formassem. Quando os primeiros átomos neutros se formaram no processo chamado de recombinação, os fótons se tornaram livres para viajar grandes distâncias sem encontrar obstáculos no meio. E, inclusive, são esses fótons que nós vemos na radiação cósmica de fundo, que é uma espécie de impressão digital do universo. Vamos parar um segundo para refletir sobre isso. Nós conseguimos observar os fótons que foram emitidos nos primeiros 380 mil anos do universo, ou melhor, num dos primeiros grandes acontecimentos da história do universo. Vale lembrar que mesmo com esses fótons escapando, ainda não existia uma fonte de luz no universo, como uma estrela ou um quasar. Mas é graças a esses fótons que nós conseguimos saber como era o universo naquele momento e sabemos que ele era homogêneo. Ou seja, a massa era igualmente distribuída por todo o espaço e apenas algumas irregularidades, mas absurdamente pequenas. Agora, lembram daquelas perturbações no tecido do espaço-tempo que eu falei? Bom, aqui elas se tornam interessantes. Essas perturbações foram esticadas conforme o universo foi se expandindo, principalmente na época da inflação. E nós podemos ver que essas irregularidades têm a ver com essas perturbações no espaço-tempo. Essas irregularidades tinham regiões mais densas que foram extremamente esticadas, atingindo tamanhos macroscópicos. E essas regiões foram atraindo matéria, tanto escura quanto visível. E matéria visível foi colapsando sob a gravidade e formando as primeiras estrelas. Essas estrelas e a matéria escura foram se juntando nessas regiões de irregularidades, provavelmente criando as primeiras galáxias do universo. E isso inclui a formação da própria Via Láctea, a nossa galáxia. Ela só se formou porque o espaço-tempo tinha essas irregularidades. Viram como nem sempre é bom ser perfeito? As primeiras estrelas são conhecidas como estrela de população 3, e como não havia outros elementos formados além de hidrogênio e hélio, elas eram feitas apenas desses dois elementos, e nós nunca vimos uma diretamente. Foi só a partir delas que elementos mais pesados foram se formando no universo, e quando falamos que somos feitos de poeira de estrelas, é exatamente isso. Além disso, elas eram estrelas muito maiores do que as estrelas que nós temos hoje e muito mais quentes, ao ponto de que a vida delas era muito mais curta, já que elas queimavam combustível mais rapidamente. Um dos objetivos do James Webb Space Telescope é justamente conseguir observar essas estrelas que nunca foram observadas antes. Na verdade, na primeira imagem do James Webb, que foi o Deep Field, nós conseguimos ver galáxias que nasceram próximas a essa época.
E nessa era que o universo entrou com o nascimento das primeiras estrelas, levou o nome de Era das Estrelas. Mas é curioso que nós podemos dividir essa era em outras, uma dominada pela matéria e a outra dominada pela energia escura. Poucas pessoas falam disso, mas depois da primeira aceleração do universo, com a inflação que eu falei agora há pouco, o universo passou a desacelerar. Isso não quer dizer que ele deixou de aumentar ou que ele começou a diminuir em algum momento. Ele sempre teve uma taxa de expansão, mas bem mais lenta do que durante a inflação. Ou seja, ele desacelerou desde a inflação até cerca de 4 bilhões de anos atrás. Porém, algo aconteceu nesse período em que a taxa de expansão passou a aumentar aceleradamente. O que nós sabemos hoje é que provavelmente o universo chegou em um tamanho em que a energia escura passou a dominar e isso causou essa inversão na forma como o universo se expande. A gravidade e a energia escura atuam de formas opostas praticamente. Enquanto a gravidade trabalha para atrair tudo que existe, a energia escura trabalha de uma forma para afastar tudo que existe. Só que a gravidade trabalha melhor para distâncias curtas. Quanto mais afastado algo estiver, menor é a atuação da gravidade. Logo, em grandes escalas, a energia escura supera a gravidade. Inclusive, é por isso que sempre que alguém fala, mas se o universo está se expandindo e as galáxias estão se afastando, por que Via Láctea e Andrômeda estão se aproximando? A resposta é porque Via Láctea e Andrômeda estão próximas, e por isso a gravidade domina. Já o universo como um todo está em larga escala, e a energia escura domina. Provavelmente, há 4 bilhões de anos, o universo chegou em um tamanho em que ele passou a ser completamente dominado pela energia escura e a taxa de expansão começou a aumentar. E é inclusive nessa era que nós vivemos agora. A Era das Estrelas é dominada pela matéria escura. Nós conseguimos observar boa parte dessa era com o uso de telescópios que nos ajudaram a descrever a história do universo durante essa época. Mas ainda resta algumas perguntas. Por exemplo, nós não sabemos como buracos negros supermassivos surgiram e como eles chegaram no centro das galáxias. Essa é a versão astronômica daquela famosa pergunta de quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. Quem veio primeiro, o buraco negro ou as galáxias? Outra questão é entender melhor a vida de uma estrela que, apesar de ter vários aspectos já conhecidos e explicados, ainda não é completamente certo o que aconteceu, como não sabemos o que de fato acontece durante o processo de morte de uma estrela. Além de várias questões como a existência de exoplanetas semelhantes à Terra, a própria existência de vida e entre outras perguntas que, com sorte, talvez o James Webb Space Telescope vai nos dar uma luz. Nós chegamos até o nosso momento no universo. O momento em que a Terra nasceu e a vida surgiu após alguns bilhões de anos. Mas até quando essa era vai durar? Será que nós estamos no meio, no começo ou no fim dela? A Era das Estrelas surgiu com o nascimento das primeiras estrelas bem no fim da Era das Trevas, entre 13,2 e 13,4 bilhões de anos atrás. E é esperado que essa era acabe quando a última estrela morrer no universo. Eu até já fiz um vídeo sobre a última estrela do universo aqui no canal. Se você já viu, você sabe de qual estrela estou falando. De qualquer forma, é esperado que as primeiras estrelas que se formaram teriam um período de vida curto, de apenas alguns milhões de anos. Mas se uma estrela anã vermelha, o tipo menor e mais frio de estrela, foi formado nessa época, atualmente ela só viveu 1,3% da vida dela, que é esperada ter 1 trilhão de anos. Atualmente, as galáxias do universo ainda estão formando estrelas. A própria Via Láctea está formando novas estrelas. Só que estudos mostram que atualmente as galáxias já formam menos estrelas do que formavam no passado, indicando que o gás para formar estrelas está aos poucos acabando. E não só isso. A cada geração nova de estrelas, elas nascem menores e mais frias do que a geração anterior, justamente por causa da maior presença de metais na formação delas. Algumas estimativas mostram que o gás vai acabar nos próximos bilhões de anos e aí a formação de estrelas vai acabar. Quando essa hora chegar, as únicas estrelas que vão sobrar são as que já nasceram. Ou seja, nós ainda temos uns bons bilhões de anos em que a formação estelar ainda vai continuar e que nessas vão se formar novas estrelas anãs vermelhas que vão viver por muito tempo. Então não se preocupem porque a Era das Estrelas ainda tem uns bons trilhões de anos pela frente. E é curioso que nós nascemos praticamente no início dela. E é por isso que nós conseguimos observar o céu estrelado e galáxias distantes, graças ao brilho dessas estrelas. Como eu disse, é esperado que cada vez mais estrelas frias, avermelhadas e pequenas sejam formadas, ao invés das estrelas azuladas e quentes que nós estamos acostumados a ver no céu e nas galáxias. Eu acho que nós nascemos na era mais privilegiada do universo, onde nós verdadeiramente podemos apreciar a beleza e desvendar o mistério que ele esconde. Já que, se nós nascêssemos em alguns bilhões de anos, isso se tornaria praticamente impossível. Eu tenho pena das civilizações no futuro extremo que vão olhar para o universo
e provavelmente não vão ter nem ideia de que ele já foi iluminado e colorido. Aproveitem a época em que nós estamos vivendo. Ela é valiosa. Muito obrigado e até a próxima.